Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo de ácidos e bases. Nós vamos ver agora o conceito, a classificação das bases de arrênios. As bases de arrênios, elas estão, assim como os ácidos, a sua nomenclatura e a sua importância, né, nos nossos conceitos da nossa química. Então nós vamos primeiro entender o que são as bases. Os ácidos, nós sabemos que são aqueles que, somados, né, com água, eles vão liberar íons H+. As bases, elas vão misturadas com água, né, em soluções aquosas, digamos assim, cientificamente, elas vão se dissociar, quer dizer, se separar, e vão produzir íons hidróxidos, que são justamente o OH, tá bom? Cuidado que não é a hidroxila, aquela hidroxila que tem alguns ácidos possuem, tá? É íons hidróxidos, quer dizer OH negativo, tá bom? Quando ela se misturar em água, ela vai liberar esses íons OHs. Esse é o conceito de arrênios, tá bom? Eu coloquei aqui ilustradamente uma substância que em meio de água ela vai se dissociar e produzir o ânion OH-. Nós temos aqui um exemplo a respeito da solubilidade. Nós temos uma base que é bastante solúvel, que é o hidróxido de sódio. Ela se dissolve bastante rápida na água e aí ela produz rapidinho o OH-, certo? E nós temos outra aqui que é pouco solúvel, que é o hidróxido de alumínio, tá? Esse hidróxido de alumínio misturado com água, ele vai produzir lentamente, muito, digamos assim, dificilmente, a 3 OH-. Aí você pode perguntar, vamos aqui para a parte de identificação, lembrando dessa parte aqui, da primeira que eu expliquei. Você pode se perguntar, professor, por que o hidróxido de sódio ele produziu apenas uma hidroxila e já no hidróxido de alumínio já foram produzidos 3 hidroxilas? Gente, tudo isso está relacionado ao NOx de cada elemento químico, de cada metal. Se você observar, lembra que a gente voltando lá naquela parte de NOx, onde a primeira coluna, que são os metais alcalinos, que é o lítio, o sódio, toda aquela parte ali, é 1+. Então, é 1+. Eles podem doar um elétron. Já na segunda coluna, que é os metais alcalinos terrosos, eles podem doar 2 elétrons. Então, o seu NOx vai ser 2+. E alguns metais de transição também vão ser 2+, tá certo? Agora, o alumínio, a característica dele é de 3+. Ele pode doar até 3 elétrons, tá certo? E o ferro, ele tem um caráter diversificado, gente. Em certas ocasiões, ele vai liberar 3 elétrons e outras ocasiões ele vai liberar 2 elétrons. É o único que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque ele tem essa dupla liberação de elétrons, tá certo? Então, eu coloquei aqui um exemplo na identificação. O ferro, como eu falei, ele pode ter o caráter de liberar 2 elétrons ou 3. E aqui nesse caso, ele está liberando 3 elétrons. Então, eu preciso, para neutralizar 3 elétrons que saíram, eu preciso colocar 3 hidroxilas, e os ânions hidróxidos, tá? E aí acontece aqui, ó, o magnésio, ele é da segunda coluna, metais alcalinos terrosos. Ele pode doar 2 elétrons, 2+. Então, se eu sei que o magnésio ele pode doar 2 elétrons, então eu vou precisar de 2 hidroxilas para neutralizar essa carga, tudo bem? A mesma coisa acontece aqui com o sódio, o hidróxido de sódio. Eu sei que o hidróxido de sódio é da família 1A, então ele só pode doar 1 elétron. Então eu vou precisar de mais uma hidroxila, né, um íon hidróxido, para neutralizar essa carga e formar esse composto, essa substância. Tá entendido, gente?
tá tudo de acordo com o NOx, que a gente aprendeu lá atrás. Agora eu preciso destacar a vocês, existe uma exceção para essa regra. O hidróxido de amônia, ele não segue. Por quê? Porque a hidroxila não está ligada ao metal, está ligada à amônia. Então essa regra não serve aqui para o hidróxido de amônia, tá bom? É o único que está em exceção. Por exemplo, nós temos aqui o lítio. Eu coloquei o lítio porque o lítio é da família 1A. Lembram dele? Da primeira colunazinha? Então, o lítio, ele só pode doar um elétron. Então, eu vou precisar apenas de uma hidroxila, só uma. Já o belírio, ele é da família 2A, da segunda coluna. Então, o belírio, ele vai liberar 2 elétrons no máximo. Então, ele vai precisar, gente, de quantas hidroxilas? 2 hidroxilas para neutralizar esses 2 elétrons que saem. Estão entendendo até aqui? O ferro, como eu disse, eu posso usar ele com 3+, mas também ele pode aparecer com a carga, ele pode doar 2 elétrons. Se ele doar 2 elétrons, a gente vai fazer com que 2 hidroxilas neutralizem esse ferro. Tá entendido? Agora a gente vai classificar essas bases. Elas se classificam da seguinte forma: quanto à solubilidade em água, quanto que ela se dissolve, que ela se mistura facilmente na água. Nós temos as muito solúveis, aquelas que automaticamente já conseguem se dissolver na água, que são as bases dos metais alcalinos. Aqueles metais alcalinos são da primeira coluna da tabela periódica. E também a NH4, o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio também ele se dissolve rapidamente na água. Nós temos aí como exemplo, por exemplo, da primeira coluna, né? Da primeiro grupo aí, o lítio, o sódio, o potássio, e aí vem os outros, tá certo? Nós temos também os pouco solúveis, que são considerados mais ou menos solúveis, tá? São as bases de metais alcalinos terrosos, que são aqueles da segunda coluna, tá? Que é o belírio, o magnésio, o cálcio, o rádio, o bário. Cuidado, nós temos uma exceção. São da segunda coluna, sim, os metais alcalinos terrosos, mas esses dois que estão em destaque, o belírio e o magnésio, o hidróxido de belírio e o hidróxido de magnésio, não são solúveis. Elas são insolúveis, elas não se dissolvem em água. Eles dizem desprezivelmente solúvel, quer dizer pouquíssimo, quase nada, né? Então, elas se enquadram nesse quadro aqui, ó, praticamente insolúvel, que são todos os demais. Por exemplo, aqueles metais que estão na tabela periódica, no período da transição, né? Que primeira coluna, muito solúvel. Segunda coluna, pouco solúvel, que é metais alcalinos terrosos. E terceira coluna, que são, digamos, todos os metais de transição, eles são insolúveis, tá? Também se enquadra nele a exceção dos metais alcalinos terrosos, que é o belírio e o manganês, certo? Não esqueçam desse destaque aqui, ó, dos metais alcalinos terrosos, porque muitas questões que eu já vi de vestibulares são envolvendo ele, tá certo? E aí, praticamente solúvel, como eu falei para vocês, são os demais. Entra o alumínio, o chumbo, os outros metais alcalinos, os metais de transição, tá bom? Nós também classificamos essas bases quanto à sua força. Ela pode ser uma base forte ou uma base fraca. Vamos ver a diferença. A base forte, gente, são todas essas aqui dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos. Também nós tiramos as exceções, são base fortes. Quem é da coluna 1A, da 2A, dos metais, aquela base tem um metal alcalino ou tem um metal alcalino terroso, ela é uma base forte. Cuidado que tem a exceção de novo para o belírio e o manganês. Eles são bases fracas. E as bases fracas, gente, são as demais, as dos metais alcalinos de transição, aliás, dos metais de transição, o alumínio, o chumbo, a prata, todas
Todas essas bases, elas são derivadas e são fracas, tá bom? Então, raciocinem a tabela periódica na cabeça de vocês, porque ela vai ajudar a saber que base é, se ela é fraca, se ela é forte, se ela é solúvel, se ela é pouco solúvel, se ela é insolúvel, tá bom? A outra classificação que a gente tem é sobre a volatilidade, né? O poder que ele tem de evaporar facilmente, tá bom? As bases, por elas serem iônicas, elas naturalmente elas são fixas, tá? E aí a única que digamos, volátil por natureza é a amônia. Porque a amônia, o hidróxido de amônia, gente, ele vai naturalmente tende a se transformar no NH3 mais água. Então esse processo é natural. Então ela é a única que, digamos, que é volátil nesse caso. As outras são fixas, elas vão ter que ter um processo para poder se volatilizar, tá? Então vamos agora adentrar a nomenclatura das bases. Ela é um pouco mais fácil do que a dos ácidos, mas também merece a mesma atenção. Porque vamos observar o seguinte, é só colocar primeiro a palavra hidróxido, que vem justamente do íon hidróxido, OH-, tá? E aí o nome do cátion, justamente o metal. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o hidróxido de sódio, hidróxido de bário, hidróxido de cálcio. E tudo isso vai se empregar a todos os hidróxidos, só com exceção de alguns que mudam o seu NOx. Por exemplo, o ferro, ele muda. Tem hora que ele vai ser o NOx 2+, tem hora que ele vai ser 3+. Assim o chumbo também. O chumbo ele varia, vai até 4+, vai de 2+ a 4+. Então vai ter essa variância do NOx. Então vai ser outro tipo de nomenclatura que a gente vai ver agora. Bom, a próxima nomenclatura, como eu falei, ela vai depender da variação do NOx do átomo, tá? Do elemento químico, principalmente do metal. Então nós vamos lá. Começa-se com a palavra hidróxido de, o nome do cátion, até aí tudo bem. O que vai ser acrescentado? Em número romano, algarismo romano, nós vamos acrescentar a carga do NOx. Por exemplo, se foi mais 2, a gente vai colocar 2, o algarismo 2, né? E assim sucessivamente, tá bom? Nós temos aqui um exemplo. Por exemplo, o ferro e o chumbo, eles variam o NOx. O ferro, ele pode ser o ferro 2, né? Aqui no caso é o 2+. Então, nós temos duas hidroxilas para compensar e neutralizar o 2+ que tem aqui no ferro. Aqui no caso o ferro, se tem 3 hidroxila, é porque o ferro é 3+. Foi preciso colocar 3 hidroxilas. Então, fica hidróxido de ferro e a carga 2, porque aqui em cima é 2+, tá? Aqui é 2+. E aqui hidróxido de ferro 3, porque a carga é 3+. A mesma coisa acontece aqui, ó, se tem 2 é porque o chumbo 2+, e aí fica hidróxido de chumbo 2. E aqui é 4, então sinal que o chumbo está com a carga 4+, então fica hidróxido de chumbo 4. Também nós poderemos utilizar o tipo de nomenclatura o seguinte, com oso e ícoro. Se for 2, tanto o ferro como o chumbo, a gente classifica como oso. E se for 3 ou 4, é ícoro, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, ferro, hidróxido de ferro 2, né? O que acontece? Eu poderia dizer que era hidróxido ferroso, tá? Que eu estou dizendo que é o 2. E se fosse hidróxido de ferro 3, hidróxido ferrico, né? Então, essa terminação, ela vai dizer se é 2 ou 3 no ferro. E também é utilizado no chumbo. Se for chumbo 2, é chumboso, né? E se for 3, chumbico, né? Ligando mais ou menos assim, chumbico. Se for 4 no caso, tá bom? Porque o chumbo ele varia 2 e 4. Então, gente, essa nomenclatura é fácil, até mais fácil do que a dos ácidos, mas precisa um pouco da atenção da gente, tá bom? Então, gente, nós terminamos aqui com as bases. Espero ter ajudado. Resolva as atividades propostas
E na próxima aula a gente corrige o exercício. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.